Como eu sigo em frente depois que minha filha escondeu o caso do pai dela de mim por 2 anos? Eu fui casada com meu ex-marido, Derek, por 20 anos antes de me divorciar há alguns meses. Temos 2 filhos, uma filha e um filho. Descobri que Derek estava tendo um caso há 2 anos, e meu mundo desabou. Mas o que doeu quase tanto quanto foi descobrir que minha filha sabia de tudo o tempo todo e ela escondeu ativamente de mim por 2 anos. Mentiu, acobertou e nunca sequer tentou me avisar. Quando descobri, fiquei arrasada, não apenas pela traição do meu marido, mas pela escolha da minha filha de esconder isso de mim. Ela era jovem na época, e eu entendo que foi uma posição difícil para ela, mas a dor foi imensa. Nunca a confrontei diretamente, pensando que isso poderia afetá-la, já que ela estava prestes a ir para a faculdade, apenas disse a ela que eu sabia, que entendia e tentei seguir em frente. Mas depois que ela foi embora, me vi distanciando dela cada vez mais. Não foi planejado. Eu só precisava de espaço para me curar e isso significava não ligar para ela com tanta frequência ou procurá-la tanto. Avançando 1 ano e meio, comecei a namorar alguém que tem uma filha de 10 anos de um relacionamento anterior. Recentemente, fomos todos juntos à Disney e ele postou uma foto de família nossa nas redes sociais. Para contextualizar, meu namorado cobriu todas as despesas como um presente de aniversário para a filha dele, querendo tornar o momento especial para ela. Além do meu filho e de mim, ela escolheu suas 2 primas para irem junto, transformando a viagem em um grande evento familiar focado nela. Minha filha deve ter visto, porque não me ligou por mais de 1 mês depois disso e honestamente, não fiquei tão afetada pela ausência dela como ficaria antes. Eu ainda a amo, mas cada interação traz de volta aquela dor. Do nada, ela me ligou aos prantos e ela gritava, dizendo que eu obviamente não a tinha perdoado e que eu a havia excluído de propósito. Ela me acusou de substituí-la pelo meu namorado e pela filha dele. Ela repetia: "Foi há muito tempo, eu era uma criança, não queria te magoar." Ela disse que achava que estava fazendo a coisa certa ao ficar quieta, que não sabia como me contar e que estava apavorada com a ideia de separar nossa família. Ela me perguntou se eu algum dia a perdoaria ou se eu já tinha seguido em frente para sempre. Tentei dizer a ela que a amava e que nunca quis substituí-la, mas ela continuava insistindo que eu já deveria ter superado e que eu a havia abandonado por esta nova vida. Para completar, meu ex-marido me ligou mais tarde, furioso, me acusando de abandonar minha filha por um homem mais jovem e uma nova família. Ele ainda teve a audácia de me chamar de egoísta por seguir em frente. Ironicamente, a namorada dele tem 30 anos e foi ele quem destruiu nossa família com o caso dele. É como se ninguém entendesse que ainda estou tentando me recuperar de anos de traição. E parece que esperam que eu simplesmente deixe para lá, como se minha dor não importasse. Meu filho, que mora comigo, descobriu que a irmã escondeu o caso ao ouvir a mãe e a irmã do meu marido conversando. Ele ficou arrasado e também não a perdoou. E eles mal se falaram desde então. Eu nunca quis que ele soubesse, mas parece que a família inteira está dividida agora. E não sei como consertar isso. Estou fazendo terapia, mas ainda me sinto perdida. Parte de mim sabe que ela era jovem e não sabia como lidar com a situação. Mas outra parte de mim sente que ela o escolheu em vez de mim. Eu amo minha filha, mas toda vez que conversamos, essa mágoa ressurge. Não sei se estou falhando como mãe ou se estou me protegendo. Sinto que me desconectei emocionalmente e não sei como me reconectar. Edição. Só para esclarecer, meu divórcio aconteceu há alguns meses, não há 3 anos como mencionei originalmente. Minha irmã, que é um pouco avoada, me incentivou a postar aqui e digitou grande parte para mim. No processo, ela errou a cronologia e eu não percebi antes de postar. Minha filha tinha 17 anos quando descobriu o caso e ela estava passando por muita coisa na época, incluindo ter que mudar de escola devido a alguns problemas pessoais e repetir 1 ano. Então, quando eu descobri, faz menos de 2 anos. Espero que isso esclareça a confusão. Comentários relevantes. Comentarista 1. A filha da autora do post já pediu desculpas pelo que fez a ela? E limite o contato com o pai dos seus filhos. Resposta da OP. Obrigada por suas palavras gentis e apoio. Honestamente, o pedido de desculpas da minha filha tem sido complicado. Ela expressou que sentia muito, mas muitas vezes vinha com explicações de como foi difícil para ela, como ela estava presa entre o pai dela e eu. Eu consigo entender que ela era jovem e estava em uma situação impossível, mas ainda parece que ela está minimizando a profundidade da dor. Às vezes, parece que ela não entende completamente porque é tão doloroso para mim, e essa parte tem sido difícil de superar. Quanto ao meu ex, sim, eu definitivamente limitei o contato com ele ao que é necessário para o nosso filho. Meu filho fica principalmente comigo. Então aquela ligação foi um tanto inesperada. Raramente falamos diretamente e quando falamos, geralmente através dos nossos advogados. Nosso divórcio foi finalizado há apenas alguns meses, então ainda estou me ajustando a todos os limites e apenas tentando proteger minha paz. Ele não merece nenhuma energia extra ou espaço emocional na minha vida, e estou fazendo o meu melhor para manter as coisas assim. A OP esclarece a cronologia do caso. Para esclarecer, minha filha tinha 17 anos quando descobriu o caso pela primeira vez, mas eu só soube quando ela tinha 19. Antes disso, ela teve muitas lutas pessoais, incluindo um incidente sério que a levou a ter que mudar de ensino médio. Tudo isso aconteceu antes de ela descobrir sobre o caso, e na época em que soube da verdade, ela estava lidando com as consequências desses problemas. Eu não queria sobrecarregá-la ainda mais,
então optei por não confrontá-la sobre o caso. Na verdade, o divórcio foi finalizado há apenas alguns meses, não há 3 anos. Sei que a cronologia ficou um pouco confusa. Minha irmã é um pouco avoada, mas sempre foi meu maior apoio. Ela insistiu que eu postasse isso no Reddit e até digitou para mim, embora eu devesse ter verificado os detalhes antes de compartilhar. Atualização. Primeiro, quero agradecer a todos que responderam ao meu post. Fiquei honestamente sobrecarregada com um grande número de respostas e tentei ler o máximo que pude e alguns dos conselhos foram difíceis de ouvir, mas necessários. Foi muita coisa para processar, mas um comentário realmente ficou comigo. Alguém mencionou como a vida é frágil e com pouco tempo realmente temos com as pessoas que amamos. Isso me atingiu profundamente. Tenho estado tão consumida pela dor e pela raiva que esqueci de pensar em como eu gostaria que meu relacionamento com minha filha fosse a longo prazo. Se algo acontecesse amanhã, eu ficaria bem em deixar as coisas como estão? Esse pensamento ficou comigo e em poucos dias decidi entrar em contato com minha filha. Disse a ela que queria que conversássemos, não para remoer o passado ou apontar dedos, mas para descobrir como poderíamos seguir em frente. Ela hesitou no início, o que eu entendo completamente. Tivemos a conversa algumas noites atrás e embora não tenha sido fácil, sou grata por ela estar disposta a se abrir. Houve momentos de tensão e não vou mentir, foi difícil ouvir algumas das coisas que ela disse, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos finalmente abordando o que estava infeccionando entre nós. Conversamos sobre o que aconteceu e eu finalmente pedi a ela a verdade sobre tudo. Quando descobri o caso do pai dela, ele me disse que ela sempre soube de tudo. Na verdade, ele afirmou que ela tinha sido sua aliada, escondendo coisas de mim várias vezes. Ele até disse que ela não gostava de mim e estava do lado dele, e ouvir isso dele foi devastador. Eu não podia acreditar que minha filha faria algo assim ou sentiria isso por mim. A maneira como descobri o caso foi horrível, e a ideia de que minha filha teve qualquer participação nisso, mesmo sem saber, tornou tudo muito pior. No início, ela estava muito relutante em falar sobre isso, mas eventualmente ela se abriu e começou a compartilhar tudo, incluindo o que levou às suas ações. Alguns meses antes de descobrir o caso, ela esteve envolvida em uma situação difícil em sua escola. Sem entrar em detalhes, foi uma questão em que suas ações levaram a consequências sérias. A escola tinha uma política de tolerância zero e, como resultado, ela foi expulsa. Ela teve que se transferir para uma nova escola e repetir o ano e, além disso, suas notas caíram, e ela estava achando difícil se recuperar. Quando aconteceu, senti que era importante para ela enfrentar todo o peso de suas ações e assumir a responsabilidade pelo que havia feito. Eu a deixei de castigo e tirei seus eletrônicos, esperando que as consequências a ajudassem a refletir e a crescer. Eu queria que ela entendesse a gravidade da situação e saísse dela como uma pessoa melhor. Seu pai, no entanto, discordou completamente da minha abordagem e ele sentiu que eu estava sendo muito dura, insistindo que ela já havia aprendido a lição e precisava de apoio em vez de punição. A tensão em nossa casa tornou-se insuportável e entre minha frustração com ele e minha decepção com as ações dela, achei cada vez mais difícil me comunicar adequadamente com ela. Havia brigas constantes, discussões que pareciam surgir por tudo e por nada ao mesmo tempo. Não era apenas com eles. A terapia no último ano me ajudou a perceber que eu também tive minha parcela de culpa. Minha mágoa e frustração muitas vezes saíam como raiva e em vez de abordar as coisas com calma, deixei minhas emoções assumirem o controle. Eu estava constantemente com raiva e frustrada, e meu humor provavelmente criou um ambiente ainda mais tenso e desconfortável para todos. Então, quando ela descobriu o caso dele pouco depois, ela estava com raiva de mim e ainda se recuperando de tudo o que havia acontecido. Ela admitiu que parte de sua decisão de ficar em silêncio foi motivada por um desejo de se vingar de mim. Ela sentiu que guardar o segredo era sua maneira de se vingar, embora agora perceba o quão errado isso foi. Ela também me disse que tentou fazer com que o pai dela confessasse, mas ele a desencorajou dizendo que eu já estava desapontado o suficiente com a situação dela e que ela não deveria piorar as coisas. Sentindo-se encurralada, ela mentiu e continuou mentindo, esperando que tudo passasse sem que eu descobrisse. Ouvir isso dela foi de partir o coração. Não justificou o que ela fez, mas me ajudou a entender sua perspectiva. Saber que o pai dela pressionou a guardar seu segredo torna minha raiva por ele ainda mais forte. Ele quebrou tudo com seu caso e depois usou nossa filha para cobertá-lo, fazendo-a se sentir encurralada e responsável por suas mentiras. Eu odeio o que ele a fez passar e, para ser honesta, nosso casamento já estava passando por uma fase difícil na época, e provavelmente teríamos nos divorciado de qualquer maneira. No entanto, uma coisa é falhar como marido, mas falhar tão completamente como pai é imperdoável. Eles sempre tiveram um bom relacionamento, e eu nunca quis estragar isso para ela, mesmo quando estava com raiva, mas ver como ele a usou em suas mentiras apenas aprofundou meu ressentimento. Eu disse a ela que fui magoada, não apenas por suas ações, mas pela profundidade com que abalaram minha confiança nela. Ao mesmo tempo, lembrei-a de que a amo e sempre amarei. Eu disse que embora não possa mudar o passado,
Quero reconstruir nosso relacionamento. Concordamos em ir um passo de cada vez e sugere que tentássemos terapia online juntas e embora ela tenha hesitado no início, ela concordou e estava fazendo terapia por conta própria e não tinha certeza sobre se abrir em uma sessão conjunta. Mas acho que ela finalmente percebeu o quanto eu quero que isso funcione. Também mencionei o irmão dela. Eles nunca tiveram a relação mais próxima. Ele sempre foi uma pessoa mais reservada e independente, enquanto ela é mais extrovertida e emotiva. Houve tensão entre eles no passado e desde que ele ouviu o que aconteceu com ela escondendo o caso, eles mal se falaram. Tentei conversar com ele sobre talvez dar a ela outra chance, mesmo quando eu não estava nos melhores termos com ela. Eu realmente quero que eles tenham um bom relacionamento, mas também não quero pressioná-lo demais, ele é sua própria pessoa, e não quero que ele sinta que estou tentando forçá-lo a algo para o qual ele não está pronto ou não quer fazer. Ele tem o direito de tomar suas próprias decisões e se eles precisarem de tempos separados para se curar, eu respeitarei isso. Alguém mencionou os padrões irreais que muitas vezes impomos às mulheres e tenho pensado muito sobre isso. Não a submeto a nenhum padrão impossível só porque ela é mulher. Ela é a luz da minha vida. Mas às vezes, percebo que compartilhei tudo de uma forma tão negativa por causa de como tudo aconteceu. Estou apenas tentando entender tudo isso. Não sei exatamente onde estou ou o que estou sentindo às vezes. Estou apenas vivendo a vida como qualquer outra pessoa, fazendo o melhor que posso. Obrigada a todos novamente por seus conselhos e por me darem o empurrão que eu precisava para iniciar esta conversa. Não é fácil, mas estou esperançosa de que superaremos isso, um passo de cada vez. Informação adicional da autora do post em resposta a um comentarista sobre o referido incidente envolvendo sua filha. Claro que não superei. Você quer me dar um resumo? Deixa eu te dar a porcaria de um resumo. Minha filha participou de uma situação indesculpável. Uma situação que levou outra garota tão longe que ela quase fez algo irreversível. Quase se destruiu e os pais da outra garota registraram uma queixa contra a escola. E minha filha admitiu que a culpa era dela. Admitiu e ainda deu desculpas para si mesma. Então sim, eu a puni. Que diabos mais eu deveria fazer? Varrer para debaixo do tapete? Fingir que não aconteceu? Meu marido ficou do lado dela e disse que ela já tinha sofrido o suficiente. Ela foi expulsa. Como se isso fosse o bastante. Ela fazia birra, agia como vítima e continuava dizendo que tinha aprendido a lição. Eu fiz tudo o que um pai deveria fazer e tentei ser a melhor mãe possível naquela situação. Então, descobri que meu marido estava me traindo e não apenas traindo da maneira mais angustiante e humilhante possível. E o que ele disse quando o confrontei? Que minha filha sabia o tempo todo, que ela o ajudou a guardar seu segredo e ainda por cima, ele me disse que ela nem gostava de mim. Você quer falar sobre veneno? Isso é veneno. Ouvir isso de alguém que você ama e saber que sua própria filha ficou contra você em algo tão vil. Mas mesmo assim eu não gritei com ela, eu não a ataquei. Eu me distanciei, sim, mas apenas porque não queria causar mais danos. Eu deveria agir como se tudo estivesse bem? Eu deveria simplesmente abraçá-la e fingir que nada disso tinha acontecido? Nada estava bem. Mas estou tentando agora. Estou tentando o meu melhor para consertar esta situação. Meu filho não quer que eu tente. Ele acha que ela é tóxica e me diz para ficar longe dela. Mas eu disse a ele que não, ela é minha filha, e eu vou tentar. E ainda assim aqui estão vocês todos, fazendo seus julgamentos aleatórios, como se eu não estivesse me matando para manter esta família unida. Eu não pedi o seu julgamento. Eu estava dando uma atualização, mas tudo bem. Que se exploda. Comentários relevantes. Comentarista 1. Por favor, abandone a ideia de seu filho e sua filha serem próximos. Não insista nisso e não peça por isso. Apenas deixe para lá. As pessoas escolhem com quem querem se envolver e francamente, se eu fosse seu filho, também não gostaria de estar perto de sua filha. Eles não serão próximos e você precisa ficar bem com isso. Resposta da OP. Honestamente, estou aceitando isso. Eles têm uma diferença de idade considerável, e suas personalidades são muito diferentes, o que muitas vezes causa atrito. Mesmo antes de vir à tona o fato de ela ter escondido o caso, eles não eram próximos. Existem várias razões para isso e não quero pintar ninguém de forma negativa, mas tem sido assim há algum tempo. Neste momento, estou tentando deixar meu filho ser ele mesmo e respeitar seus sentimentos. Não quero pressioná-lo a priorizar esse relacionamento e também o coloquei em terapia para ajudá-lo a processar tudo. Ele está um pouco apático em relação à situação, não comigo, mas com a irmã. Ele simplesmente não se importa mais, o que de certa forma parece pior. Mas é assim que as coisas estão por enquanto e não sabemos o que pode acontecer no futuro. Estou aprendendo a viver um dia de cada vez. Comentarista 2. Seu ex usou a culpa da sua filha sobre o que quer que tenha acontecido na escola como uma arma para manipulá-la a ficar quieta sobre o caso dele para evitar te machucar mais do que as ações dela já haviam machucado. Ela era uma jovem de 17 anos sendo manipulada pelo próprio pai. A culpa é inteiramente, 100% dele. Ele basicamente disse a ela que se ela revelasse o caso dele, ela seria responsável por sua dor adicional e pela separação de sua família. Que criança não cairia nessa armadilha? Espero que você possa encontrar em seu coração a capacidade de deixar isso para lá, porque ela não tem responsabilidade aqui.
Comentarista 3. Sua filha precisa parar de correr para o seu ex e reclamar de você. Se ela está realmente séria sobre se arrepender de suas ações, ela usaria o cérebro e perceberia quem é a pessoa realmente culpada, o pai dela. A parte em que você disse que as mulheres sempre têm padrões impossíveis com outras mulheres, ela está fazendo o mesmo também. Ela não se importa que o pai dela traia e tenha uma nova família, mas fica com raiva quando você faz o mesmo. Definitivamente precisa de terapia. Atualização 2. Eu nem sei como começar. Meu relacionamento com minha filha sempre foi difícil, mas tudo realmente se quebrou quando descobri que ela havia escondido o caso do pai dela de mim. Ela sabia o que ele estava fazendo e não me contou, e quando a verdade veio à tona, não apenas sobre a traição dele, mas sobre o segredo dela, algo dentro de mim se quebrou e eu não consegui consertar. Mesmo antes que o segredo do relacionamento dela com o pai viesse à luz, não estávamos em um bom lugar. Estávamos brigando constantemente. Anos atrás, houve um incidente na escola dela que mudou tudo. Ela praticou bullying com outra criança de uma forma que só consigo descrever como horrível, tão grave que levou à sua remoção da escola. Eu havia passado por algo semelhante na minha infância, mas do outro lado, eu fui a vítima. O que ela fez trouxe de volta memórias que eu pensei ter enterrado, memórias horríveis com as quais ainda não lidei totalmente. Eu posso ter exagerado na punição dela e talvez eu tenha ido longe demais. Mas eu queria que ela entendesse que o que ela tinha feito não era apenas errado, era extremamente errado. Tirei seus aparelhos eletrônicos porque era o meio que ela usava para alimentar o bullying. Tudo que ela fazia online era monitorado. Ela só podia usar eletrônicos para lição de casa, e mesmo isso era supervisionado. Eu a fiz ser voluntária em lugares onde ela pudesse ver o impacto de suas ações, eu até a coloquei em terapia e fiz tudo o que achava necessário para ajudá-la, para fazê-la crescer e se tornar uma pessoa melhor. Mas não importa o que eu fizesse, as brigas continuavam. Ela se ressentia de mim por tomar essas medidas, mesmo que eu estivesse tentando protegê-la e guiá-la para fazer melhor. E então a situação com o pai dela veio à tona. Quando descobri que ela estava escondendo o caso dele de mim, algo se quebrou entre nós. Eu nunca deixei de amá-la, não conseguiria, mas me senti profundamente traída. Eu não a confrontei, nem sabia como, mas toda vez que pensava em dizer algo, eu congelava. Em vez disso, me distanciei das maneiras que mais importavam. Eu ainda falava com ela, ainda atendia o telefone quando ela ligava, comparecia aos eventos dela e a apoiava financeiramente. Nunca a abandonei nesses aspectos, mas não consegui estar lá para ela emocionalmente como deveria, e toda vez que eu olhava para ela, a dor voltava com tudo. Eu queria consertar as coisas, ser a mãe que ela precisava, mas não sabia como estar perto dela sem desmoronar. Foi tão ferrado, e eu sei que falhei com ela ao me afastar, mas eu simplesmente não conseguia lidar com isso. Agora, depois de todo esse tempo, estamos em terapia juntas, tentando reconstruir o que resta do nosso relacionamento, e não sei se está ajudando ou prejudicando. A primeira sessão foi boa, estranha, mas administrável. A segunda sessão? Parecia que eu estava sendo estripada e ela passou o tempo todo me culpando por tudo. Ela disse que eu arruinei a infância dela, mencionou a punição de anos atrás, dizendo que eu exagerei e destruí a vida dela. Ela se recusa a reconhecer o dano que causou na época, ou a dor que infligiu àquela outra criança. Ela também se recusa a ver o que o pai dela fez comigo e o descreve como uma pessoa perfeita e incrível, enquanto eu sou a vilã na história dela. Ela não vê como ele me manipulou, como ele destruiu nossa família. Ele a manipulou também, fazendo-a esconder tudo desde o início. Ela disse que estava apenas o protegendo, mas como ela não podia ver a verdade? Sim, nosso casamento não era perfeito. Casamos por todos os motivos errados e estávamos caminhando para o divórcio de qualquer maneira. Mas como tudo é minha culpa. Passei meses tentando encontrar paz e trabalhei tanto para me reconstruir, para encontrar algum tipo de equilíbrio. E agora a terapia parece que está destruindo tudo isso. Estou exausta, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Sinto que estou me matando para consertar este relacionamento e não sei se sou forte o suficiente para continuar. Eu a amo, ela é minha filha, meu sangue e nunca vou deixar de amá-la. Mas sinto que não importa o que eu faça, nunca é o suficiente. Porque isso não está funcionando. Porque não consigo consertar as coisas. Tentei tudo o que pude pensar e ainda assim nada está mudando. Sou eu? Eu sou realmente uma mãe tão terrível? Eu sou realmente a vilã em tudo isso? Eu simplesmente não entendo. Como chegamos até aqui? Passei tantos anos tentando ser a melhor mãe que pude, tentando protegê-la, ajudá-la a crescer, mas cada passo que dou parece piorar as coisas. Eu sei que cometi erros, Deus, eu sei disso, mas este relacionamento está realmente além do reparo? Ela está melhor sem mim? Porque ela ainda se recusa a ver o que ele fez. Como ela pôde não ver a manipulação? Talvez eu tenha sido muito dura, muito distante, mas porque parece que não importa o que eu faça, nunca é o suficiente para ela. Eu dei tudo de mim, mas é como se nada importasse para ela. Eu me sinto tão perdida. Talvez eu não seja feita para isso e talvez eu tenha arruinado tudo. Talvez eu seja a causa de toda essa dor.
Ela me vê como a inimiga, e talvez seja tudo que sou para ela agora, uma lembrança constante de tudo que ela odeia. Estou tão ferradamente quebrada e não sei mais como consertar isso. Eu nem sei para onde ir a partir daqui. Devo continuar lutando, continuar me doando, ou devo simplesmente deixar para lá? Estou tão cansada e não consigo respirar com isso. É sufocante. Comentários relevantes. Comentarista 1. Talvez na próxima sessão, você retribua o favor e liste as falhas dela. Fale sobre o dano que ela causou, especificamente aquele colega de classe. Despeje essa mágoa nela. Pode não ter o efeito desejado, mas seu relacionamento nunca será correto do jeito que está. Vocês se ressentem uma da outra e o perdão só pode acontecer quando as mágoas são reconhecidas. O que seu terapeuta está fazendo para facilitar essa bagunça? Resposta da OP. Ela quer que exponhamos todas as nossas diferenças, começando da infância e avançando a partir daí. Minha filha e eu já começamos, e muito disso tem sido muito doloroso. Não consigo dormir direito algumas noites. Está bem cedo aqui agora, e eu trabalho longas horas, então este não tem sido o melhor momento para mim. Dito isso, vou dar um tempo a esta terapeuta. Ela parece ótima até agora, pelo menos até este momento. Se realmente não der certo a longo prazo, então consideraremos trocá-la. Por enquanto, vou apenas tentar seguir em frente e vou tentar dizer o que penso para ela na próxima sessão. É muito difícil dizer essas coisas para ela porque, no final das contas, ela é minha filha. Mas sei que tenho que fazer isso e farei. Obrigada novamente por suas reflexões. Comentarista 2. Por que o pai dela não tem a guarda primária ou total? Sério mesmo, algumas pessoas são simplesmente maçãs podres e ter um relacionamento de sangue com elas não anula magicamente uma maldade profundamente enraizada e talvez você também seja uma pessoa horrível. Mas parece estar mostrando algum nível de autoconsciência e responsabilidade, então estou mais inclinado a acreditar que você não foi o problema principal no relacionamento. Parece que o ex-marido e a filha se merecem, e você deveria se concentrar em limitar o contato. Foque em si mesma e no que você precisa fazer para ser uma pessoa e viver uma vida da qual não se envergonhe. Abandonar sua família só é um ato vergonhoso se eles não se esforçaram tanto para te afastar. Resposta da OP. Ela já era adulta e estava indo para a faculdade quando tudo isso aconteceu, então a guarda nunca foi um problema com ela. Eu também tenho um filho e ele não queria morar com o pai. Eu respeitei a decisão dele. Eu consegui a guarda, enquanto o pai dele tinha visitas a cada 2 fins de semana. Ele tentou exercer essa visitação, mas meu filho é uma pessoa muito obstinada e nem sempre é consistente. Às vezes as coisas parecem ótimas, e outras vezes parecem ruins. Tento ficar fora do relacionamento dele com o pai, a menos que ele queira conversar comigo sobre problemas. Tentei explicar que o relacionamento dele com o pai é separado do meu, que o pai dele poderia ser um bom pai, mesmo que tenha sido um mau marido para mim. Mas no final das contas, meu filho é sua própria pessoa e não vou empurrá-lo para algo que ele não quer. Quero estar do lado dele e apoiá-lo, não importa o que aconteça. Então, é assim que as coisas estão. Atualização final. Oi pessoal, eu não estava planejando postar novamente, mas recebi algumas mensagens pedindo uma atualização, então pensei em compartilhar isso aqui e deixar por isso mesmo. Não estou mais procurando conselhos e definitivamente não estou procurando julgamento. Só queria encerrar o ciclo. Minha filha decidiu parar a terapia e ela disse que não estava ajudando e eu pude perceber que ela realmente não queria mais estar lá. Não discuti com ela sobre isso. Você não pode forçar alguém a se curar, e tentar fazer isso só nos afastou mais. Ainda estamos em contato, mas agora é superficial e de certa forma, isso é melhor. Há menos tensão, menos brigas. Percebi que você não pode realmente se curar com alguém que se recusa a assumir a responsabilidade por suas ações. Nós duas ainda estamos em terapia individual. No entanto, então isso é alguma coisa. Talvez um dia nos encontremos no meio do caminho ou talvez não. Eu passei a aceitar que as coisas podem nunca se curar totalmente entre nós. Ainda dói, mas posso viver com isso. Minha porta está sempre aberta para ela e ela sabe disso. Em uma nota mais positiva, meu namorado e eu estamos planejando morar juntos e parece o próximo passo certo. Estamos ambos animados com isso. Meu filho entrou em uma faculdade incrível e estou incrivelmente orgulhosa dele. Ele trabalhou tanto, e vê-lo alcançar isso é honestamente um dos momentos de maior orgulho da minha vida. Enfim, é assim que as coisas estão. Obrigada a todos que me mostraram gentileza ao longo do caminho. Esta será minha última atualização. Estou pronta para deixar este capítulo descansar e apenas focar no que está por vir. Se cuidem.